amigos, aqui quem fala é o Jonas e hoje eu vou falar para vocês sobre a Fórmula 1 Machine Collection, edição número 111, que é a McLaren MP47 motor Honda que Gerhard Berger correu em 1992. Indo ao fascículo, a edição dizendo o seguinte: o capítulo final da combinação mais forte, né? No final dos anos 80, né? Mais precisamente em 88, né? Quando começou a parceria McLaren e Honda, né? Começava ali uma parceria que foi até 1992, né? O último ano, ano que a Honda anunciou a sua retirada da Fórmula 1, né? Mas foi uma parceria muito vencedora, né? Nessas 5 temporadas que as duas ficaram juntas, né? Em todas elas eles venceram 4 títulos, né? De 88 até 1991, né? E de quebra em 1992 venceram corridas também, só não venceram o campeonato por causa da Williams, que realmente estava em outro mundo, né? Era um carro muito superior à McLaren daquele ano, né? Aqui abaixo vendo o Berger correndo em Hockenheim, né? Com a MP47, né? E no detalhe a foto dele, né? Momentos também de 1992, a dupla da Benetton, né? Michael Schumacher com Martin Brundle, né? O Brundle que entrou no lugar do Nelson Piquet, né? Que se aposentou, né? Foi a dupla daquele ano e uma equipe crescente, né? Ela estava crescendo a largos passos para se tornar uma equipe de ponta, né? Outro momento aqui, né? Durante o Grande Prêmio da Itália, né? A Alesi vinha com um ritmo muito forte, tentando acompanhar o Ayrton Senna, e na saída da Tosa aconteceu o inevitável, ele perdeu o controle do carro e acabou saindo da corrida, né? Abaixo aqui, depois de anos, né? O grid voltou a ter uma presença feminina, né? Que foi o caso da Giovanna Amati, né? Ela que correu em 3 corridas apenas na África do Sul, México e Brasil, né? Pela equipe Brabham, mas estava muito aquém do nível dos pilotos da época, e depois foi substituída por Damon Hill no restante da temporada, né? Na foto abaixo aqui, Mika Hakkinen correndo pela Lotus. Aqui é o modelo 107 ou 102, não tá falando. Pelo bico é o modelo 102, né? Antes da estreia do carro novo, né? A Lotus que já não tinha toda aquela força de outrora, né? Então eles custavam muito a fazer um bom carro. Felizmente 92 ainda tiveram um carro razoável, mas já não tinha mais todo esse gás para continuar fazendo ser uma equipe de média, né? De porte médio na época, né? Outros momentos, a Minardi M192 agora com motor Lamborghini, né? Aqui pilotado pelo brasileiro Christian Fittipaldi, né? Eles que em 91 usaram o motor Ferrari, mas o alto custo, né, de manutenção já fez com que a equipe desistisse da ideia e partiram para um motor teoricamente mais barato, né, que não foi como foi o caso do motor Lamborghini, né? Mas ele pecava muito pela confiabilidade, né? Então várias vezes deixou a equipe na mão, né? Martin Brundle no Grande Prêmio de San Marino, né? Chegando na 4ª colocação, né? E a Ferrari tendo um ano muito difícil, né? Com a F92, que era um conceito diferente de duplo chassis e que não deu muito certo. Então, com isso, Alesi e Ivan Capelli pouco puderam fazer naquela temporada, né? Damon Hill, né, como eu dizia, ele entrou no lugar da pilota italiana Giovanna Amati, né, e fez o restante da temporada pela equipe Brabham, que corria com motores Judd V10, né? Nessa corrida aqui, qual que é? Não tá falando a prova que é, né? Aparentemente acho que é a Hungria, não tenho certeza, né? Nigel Mansell
com a Williams FW14B, né? O carro acima da concorrência com a suspensão ativa deixou os outros comendo poeira, literalmente, né? Então, com isso, Nigel Mansell finalmente pôde consagrar campeão mundial naquela temporada, depois de vencer, acho que 9 corridas, se eu não me engano, ele venceu naquele ano, né? E com isso ficou muito fácil para ele, né? Na foto aqui falando que ele venceu as 5 primeiras corridas da temporada, né? Mostrando a superioridade desse carro aqui, né? Eric Van der Poel que corria na Brabham até a prova da Hungria, né? E a partir da Bélgica ele trocou de equipe, passando a correr pela Fundmetal, né? Foi a alteração que ele teve de equipe naquela temporada, né? O outro piloto da Lotus, né? Johnny Herbert, aqui já com o carro novo, né? A Lotus 107, né? Um carro bem melhor que a 102, que já era um carro datado, né? E com isso eles conseguiram lá beliscar alguns pontinhos naquela temporada disputadíssima que foi em 1992 para as equipes intermediárias, né? Abaixo aqui, Alessandro Zanardi, né, correndo pela Minardi, ele que entrou no lugar do Christian Fittipaldi na classificação da França, né? Aí ele correu no lugar do brasileiro naquela prova, né? E a BMS Scuderia Itália, né? Aqui pilotada por J.J. Leto, em sua segunda temporada da Fórmula 1, né? Ele que no ano de 91 conseguiu seus primeiros pontos, né, na Fórmula 1 e de quebra um pódio também, né? Foi pódio com pontos. Então foi um feito quase que heróico que ele fez em 91. Em 92 já o carro, mesmo tendo motor Ferrari, ele pecava pela confiabilidade, né? Mostrando a parte de tecnologia, né? Mostrando os dados, os desenhos técnicos da McLaren, né? O carro que naquele ano usou a tecnologia fly-by-wire, né? Igual dos aviões, né? Em que não tem cabo nenhum, né? Cabo de acelerador, essas coisas assim, é tudo acionado por comandos eletrônicos, né? Hoje é muito comum na Fórmula 1, mas naquela época era uma novidade entrando na categoria, né? E o tão pedido câmbio semiautomático que o Senna ficou o ano de 91 inteirinho pedindo, aí finalmente eles foram colocar em 1992 no carro, mas não logo na estreia, né? Ainda demorou um pouco para estrear, né? Mas depois eles começaram a competir com esse câmbio semiautomático no restante da temporada, né? A McLaren MP47 ela tinha um motor traseiro V12 a 75 graus, né? Com 3.493 centímetros cúbicos, né? O motor era o Honda RA 122EB, né? Que davam 765 HP a 14.400 RPM, duplo comando de válvulas, 4 válvulas por cilindro, injeção eletrônica da Honda, né? Câmbio McLaren semiautomático de 6 marchas, 506 kg de peso. Essas eram as especificações desse carro, né? No detalhe abaixo aqui, Senna no Grande Prêmio de Mônaco, né? Correndo com o carro em 92, né? E falando sobre equipes, né? Falando sobre a Team LaRusse, né? Entre 1987 e 1994, né? A equipe francesa que utilizava chassis da Lola, né? Para competir na Fórmula 1. Aqui em 1989, Grande Prêmio dos Estados Unidos em Phoenix, né? A Lola LC89 com motor Lamborghini, pilotada por Yannick Dalmas, né? Abaixo, ainda em 89, Eric Bernard também correndo com o segundo carro da equipe, né? 1994, o monegasco Olivier Beretta, né? Correndo nas ruas do Principado de Mônaco, né? Com a equipe que já estava nos seus últimos dias de existência, né?
Abaixo aqui, 1992, quem que é aqui? O nome trocou, né? De La Russe passou a chamar Venturi, né? Aqui no o Grande Prêmio de Portugal é pilotado pelo belga Bertrand Gachot na corrida, né? Outros momentos, 94, Austrália, em Adelaide, né? Jean-Denis Deletraz pilotando o carro no que viria a ser, acho que a última corrida dele, se eu não me engano, né? Acho que em 95 eles não tiveram na Fórmula 1, né? Abaixo aqui, né? Aliou, né? Foi um piloto que correu muito pela equipe, né? Ele correu no ano de estreia da equipe, até 89, e depois ele fez um breve retorno depois na equipe, né? Então ele foi um dos pilotos que ajudou na equipe Larousse pilotando, né? E falando sobre corridas, o Grande Prêmio da Alemanha de 1970, né? Prova essa que marcou a última vitória de Jochen Rindt na Fórmula 1, né? Pilotando a Lotus 72, né? 2 corridas depois, o Rindt acabaria morrendo nos treinos do Grande Prêmio da Itália, né? Então podem considerar que esse foi o último momento de triunfo do Rindt na Fórmula 1, né? Aqui eles, durante a corrida, né, ele travou uma bela batalha com seu rival ao título daquele ano, né, o Jack Hicks da Ferrari, né, e que acabou dando a vitória para o austríaco da equipe Lotus, né? Na foto aqui, né, podemos ver a batalha dos dois durante a corrida, né? E falando sobre grandes pilotos, né? Falando sobre Juan Pablo Montoya, né? O colombiano que foi sensação nos Estados Unidos, né? Competindo na kart, né? E que acabou sendo trazido para correr também na Fórmula 1, né? E foi um piloto muito combativo, com muitos fãs, né? Mundo afora, né? E que marcou uma presença muito boa na Fórmula 1. Aqui acima, ele correndo no GP da Itália em Monza, né? Quando ele conseguiu sua primeira vitória na Fórmula 1, né? Abaixo aqui, ele em 2006, correndo no GP de San Marino, né? Na Itália, no seu último ano na categoria, agora ele correndo pela equipe McLaren, né? E no detalhe abaixo aqui, durante o Grande Prêmio de Mônaco de 2004, com a Williams com motorização BMW naquela temporada. Juan Pablo Montoya, nascido em Bogotá, na Colômbia, em 20 de setembro de 1975, estreou na Fórmula 1 no Grande Prêmio da Austrália de 2001, né? E fez a sua última corrida no Grande Prêmio dos Estados Unidos de 2006. 2 vezes terceiro colocado, em 2002 e 2003, com 94 corridas, 7 vitórias. A primeira delas foi no Grande Prêmio da Itália de 2001 e a última vitória dele no Grande Prêmio Brasil de 2005. 30 vezes no pódio, com 13 pole positions e 12 voltas mais rápidas. E ele pilotou pelas equipes Williams e McLaren, né? Aqui ele no detalhe, quando ele pilotava ainda para Williams, né? E abaixo aqui, no último ano dele de Fórmula 1, correndo no Grande Prêmio dos Estados Unidos de 2006, né? A última corrida dele, né? E a próxima edição da Fórmula 1 Machine Collection será a Lotus 98T motor Renault, que Johnny Dumfries correu em 1986. Eu vou dar um corte na câmera aqui e mostrar um slideshow de como eu customizei essa miniatura. Em seguida eu volto para a miniatura.
Bem, voltando para a miniatura, né? Como vocês viram no slideshow, foi uma customização recente que eu fiz, inclusive, né? Foi há 2 semanas atrás apenas, né? E usei adesivos, né? Os belos adesivos da Grand Prix Decals para fazer esse carro, né? Ela é um pouco trabalhosa porque você tem que apagar a marca anterior, né? A marca da McLaren que vinha na miniatura. Então eu apaguei no bico, na lateral do cockpit, na carenagem do motor, e a parte mais chata é aqui atrás, na asa traseira, em que mesmo você apagando, ela fica meio manchada, né? Porque acaba tirando inclusive o fundo branco que tem na asa, né? Então eu recuperei ela usando um adesivo branco que eu tenho aqui, né? Que eu comprei uma folha de adesivo em branco. Aí eu cubro nessa parte para ela poder receber o novo adesivo por cima, né? Só essa parte que é mais complicada, né? De resto, foi um trabalho assim prazeroso fazer essa customização, né? O detalhe aqui no cofre, ele cobriu muito bem, né? Nesse lado aqui, talvez eu precisasse cortar um pouquinho mais a letra O para fazer subir um pouquinho, mas a diferença é quase imperceptível. Então ficou assim o resultado bastante satisfatório, né? Outro problema que eu tive é o Marlboro na frente, né? O vinco vermelho aqui, eles passam tipo uma canetinha para dar um retoque, né? E aparentemente acho que passaram um pouco grande, um pouco grosso. Então o logotipo Marlboro aqui quase não coube, ele coube meio que já invadindo o lado vermelho aqui da linha, né, do carro, né? Uma coisa que eu não queria, mas não teve jeito, eu acabei deixando assim mesmo, né? De resto, tá perfeita, ficou muito legal mesmo, né? Um carro muito bonito, um carro que marca o final da primeira parceria Honda-McLaren, né? Como a coleção mundial optou pelo carro do Berger, né? Eu mantive ele como carro do Berger, né? Já que eu tenho a versão do Ayrton Senna que saiu na Lendas Brasileiras, né? Só que não tá feita a customização, né? Apenas deixei com as marcações originais que veio na miniatura mesmo, certo? Bom, é isso aí. Espero que tenham gostado desse vídeo. Continuarei fazendo vídeo dessa e de outras coleções. Continue acompanhando. A todos vocês, fica o meu abraço e até a próxima.